Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a origem e evolução humana. E a habilidade utilizada como base é reconhecer as principais teorias sobre a evolução de seres vivos e as suas características. E o que é a evolução humana? Bom, são processos de mudanças que originaram os seres humanos e os diferenciam das outras espécies. Essas mudanças foram construídas ao longo de muito tempo, milhares de anos, e Charles Darwin foi o primeiro a propor que existia uma relação de parentesco entre a espécie humana com as grandes espécies dos macacos, que são os antropóides. E aí, quando a gente pensa no que Charles Darwin propôs, que foi essa relação de parentesco entre a espécie humana com a espécie de macacos, logo a gente pensa que o homem veio do macaco, né? Mas o homem não veio do macaco. Até existe sim uma proximidade ancestral, só que a espécie humana ela descende de uma família de primatas, que é chamada de hominídeo. E graças aos estudos de fósseis, foi possível estudar, fazer comparações e confirmar que as espécies desses grupos taxonômicos, que são os hominídeos, habitavam em várias regiões e épocas diferentes. E alguns até na mesma época, só que em lugares diferentes. Dá até pra gente observar nesse cladograma ali, ó. Os chimpanzés, eles possuem um ancestral comum com os hominídeos. E aí, a espécie humana descendeu dos hominídeos. Há cerca de 6 milhões de anos atrás, deu-se início à evolução da espécie humana. A população de primatas que vivia ali no noroeste da África se dividiu em duas linhagens que passaram a evoluir independentemente. A primeira linhagem é a dos antropóides, que são os animais que têm um aspecto semelhante ao aspecto humano. Esses viviam em ambiente de floresta tropical e originaram os chimpanzés, que a gente conhece hoje, A segunda linhagem é a dos australopitecos. Esses viviam em ambientes abertos, que são as savanas africanas, e posteriormente originaram os hominídeos. Uma curiosidade é que o continente africano é chamado de berço da humanidade, pois, como eu falei anteriormente, acredita-se que os primeiros primatas surgiram no noroeste da África. E aí, voltando para essa imagem, a gente consegue perceber o que eu disse anteriormente, que os australopitecos deram origem aos hominídeos, que são os Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis e os Homo sapiens. Os primeiros hominídeos eram os australopitecos. Eles possuíam uma postura ereta, tinham uma locomoção bípede, uma dentição primitiva e uma mandíbula mais semelhante à espécie humana. Eles foram os primeiros a dominar o fogo e, por causa disso, eles dominaram outros territórios. Acredita-se que eles foram extintos por causa da competição por território, alimento e reprodução. Depois do gênero Australopithecus, surgiu o gênero Homo. Esses possuem como principais características o sistema nervoso de inteligência, o bipedalismo, que é uma adaptação evolutiva, que é a capacidade de se locomover por meio dos membros posteriores, as pernas, E dentro do gênero Homo tem as espécies, que são as principais: Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis e os Homo sapiens. A espécie Homo habilis viveu por volta de 2 milhões de anos a 1,4 milhões de anos atrás. E eles eram considerados os primeiros seres humanos, de fato, que tinham a habilidade de manipular utensílios, Isso foi muito bom para a caça, foi muito eficaz. E o primeiro fóssil achado foi em 1964, que tornou possível concluir que ele habitava a região oriental da África. Os Homo erectus foram os primeiros a fabricar utensílios de pedra, de madeira, ossos e pele. Eles tinham um maxilar com uma consistência maior e os dentes mais largos, Essa fabricação de utensílios e instrumentos possibilitou a conquista de novos territórios, como a Europa, a Ásia e a Oceania. Depois veio a espécie Homo neanderthalensis,
que é conhecido como os neandertais. As principais características deles é o corpo adaptado ao frio, a ausência de queixo, testa baixa, pernas arqueadas e um cérebro grande. Os neandertais já tinham uma organização social. E agora, aproximando mais da nossa espécie, tem a espécie Homo sapiens, que deriva do latim homem sábio. Os Homo sapiens, eles possuem um cérebro mais desenvolvido, capacidade de raciocínio, comunicação e uma inteligência mais aguçada. Dentro da espécie Homo sapiens, existe a subespécie Homo sapiens sapiens, que corresponde de fato à nossa espécie. Os Homo sapiens sapiens são conhecidos como os Homo sapiens modernos. Eles surgiram há cerca de 150 mil anos atrás e se espalharam por diversas regiões do mundo em um relativo curto espaço de tempo. Eles possuem uma organização social mais completa, hábitos e tradições culturais. Os Homo sapiens sapiens aprenderam a produzir o seu próprio alimento, e isso levou ao surgimento da agricultura e da sociedade. O significado de Homo sapiens sapiens é homem que sabe o que faz. E aí a gente vai encerrando com duas imagens. Essa primeira imagem dá pra gente perceber claramente como é que foi o processo de evolução na parte craniana, né? O desenvolvimento do cérebro, a arcada dentária, a mandíbula. Dá pra ver bem nítido. E eu trouxe essa outra imagem também, mas não é pra vocês se assustarem, não é nada demais. É só pra gente realmente ver como é que foi o processo de evolução humana, né? A partir do crânio. É bem interessante, olha, dá pra ver direitinho. E aí no finalzinho tem o Homo sapiens aqui, né? Que somos nós hoje. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. E até a próxima!